Quando a gente fala de transparência e comunicação, o que que a gente precisa entender sobre o fato desses dois conceitos terem uma inter-relação entre eles, né? E principalmente quando a gente fala de uma comunicação das organizações, mas fala da comunicação da gente também. Por isso eu quero saber agora desse grande especialista nesse assunto, um profundo estudioso, o professor Manuel Marcondes. Professor, por que transparência, por que esse conceito de transparência é tão importante para a comunicação, sobretudo para a comunicação das organizações? Felipe Lemos, muito agradeço a oportunidade de conversarmos sobre esse assunto que é minha razão de vida. Hoje ainda o Facebook me lembrou essas coisas que a rede social faz. Há 8 anos, né? Então, em 2012, eu lancei o meu primeiro livro sobre esse tema. Embora pareça muito próxima a relação, né? Porque afinal, o que é comunicar? É tornar comum. Então, o que vai em mim, no coração e na mente, vai em você. Então, a ideia, né, de que a gente comungue, que a palavra comunhão é a melhor tradução para comunicação, para que a gente comungue de pensamentos e sentimentos, a gente conta com a comunicação. Então, quando se fala em transparência, deveria ser natural a relação do conceito transparência com comunicação. Porque se eu falo com você, agora, como estamos falando, olho no olho via um artefato tecnológico, não dá para você me dizer que está no aeroporto, entendeu? Eu dizer para você que eu estou no meu escritório, que eu não estou, enfim, que você está de gravata, porque você não está, você está de camiseta, né? Que eu estou de paletó, eu não estou, eu estou com uma camisa de manga. Então, estou sem óculos, que eu estou sempre de óculos. Enfim, não dá para mentir, né? Tá sendo dito, né? Ao mesmo tempo que a gente vê. Então, deveria ser muito próximo, mas não é. Normalmente, a transparência está no campo hoje do direito, como um conceito importante, claro, e no campo das finanças, que também há regramentos de governança que exigem transparência. E a área da comunicação, infelizmente, não se concentra no assunto, pelo menos curricularmente. Que coisa, hein? Então o desafio começa por aí. Pois é, o senhor já apresentou essa ideia da transparência em outras áreas, mas é interessante como a gente precisa entender o que realmente significa ser transparente sob o ponto de vista comunicacional. O que na sua visão é ser transparente? É dar todas as informações que uma organização tem, dar aquelas informações estratégicas ou é dar aquelas informações que possam ajudar a organização a ser melhor compreendida e a sua própria mensagem ser possivelmente entendida da melhor forma pelos públicos? O que é exatamente essa transparência em termos mais de comunicação mesmo? A transparência, como ela é tratada hoje, ela está fundada, você anualmente, a Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade atribui um prêmio transparência para organizações. Essa transparência, afinal, objeto de um prêmio, está baseada em dois pilares: no cumprimento de leis civis e no cumprimento de normas contábeis financeiras. Então, o que significa isso? Acesso a dados, acesso a informações, de acordo com normas. E pronto. Agora, a minha provocação e o meu trabalho atualmente está totalmente dedicado ao fato de que isto, que eu acabei de descrever para você, não se revela mais suficiente. Esse acesso a dados financeiros e esse cumprimento da lei de acesso à informação, enfim, eles existem, mas eles não estão dando a nós o sentimento de que estamos em meio a organizações transparentes. Nós não nos consideramos em meio a organizações transparentes, nós consideramos várias organizações
para as quais olhamos como entes opacos. Então, a minha tese é de que é preciso entrar mais um elemento nessa díade, né, que nós temos hoje, se tornar uma tríade, né, um tripé, né, um trinômio, não mais um binômio, direito, contabilidade, entrar também a comunicação. Então, a comunicação tem que passar a fazer parte deste universo. E aí você pode me perguntar, que foi um pouco a pergunta que você fez, como? A resposta depende do setor, depende da organização. Para um setor vai ser um portal, para outro vai ser um canal de denúncias, para o outro vai ser um relatório impresso. Enfim, a ferramenta ou as ferramentas que vão dar conta dessa transparência variam, mas são ferramentas de comunicação. Então, nós temos que ser admitidos nesse clã, nessa sala de controle, né? Nós temos que sair da antessala. A comunicação sempre ficou na antessala, preparando release e cuidando de crise. E esse tempo acabou. Nós temos que estar lá dentro da sala tomando decisões junto com os advogados, com os economistas, com os financeiros, com os gestores, enfim. Pois é, aí o senhor faz alusão direta à comunicação estratégica, né? A comunicação como estratégia da organização e não como um apêndice em termos de departamento, né? Como um apoio, né? Ou mesmo somente um serviço, né? Como é visto em muitas organizações. E é interessante porque essa questão da transparência, ela passa também por uma capacidade de você entender bem o que é que você realmente quer comunicar, o que é que você quer que seja conhecido sobre você e aquilo que você, na verdade, precisa divulgar sobre você para poder ser plenamente compreendido, né? Porque algumas organizações, às vezes, não, mas eu não tenho que prestar contas disso, eu não tenho que prestar contas, eu não tenho uma obrigação legal, mas aí que está, isso ultrapassa a obrigação legal e entra numa, digamos assim, numa relação de confiança e de confiabilidade com os públicos. Você quer ser digno de confiança e também quer inspirar confiança, né? Você falou a palavra-chave, que é a questão estratégica. É claro que há informações estratégicas sigilosas. É claro que há segredos industriais. É claro que há segredos contratuais. Natural. Toda organização pública, privada e até do terceiro setor tem acordos operacionais que cumprem leis, não é nada ilegal, né, mas que precisam ser preservados por conta do seu ineditismo, do seu pioneirismo, da sua atuação diferenciada em relação à concorrência. Então, ninguém está falando em entregar toda a informação, 100% da informação, né? Mas se trata de você ter uma atitude cidadã, né? De você ser aberto, de você ser íntegro. Por isso, inclusive, eu estive envolvido num grupo de pesquisa CNPq, na minha universidade, em parceria com o Observatório da Comunicação Institucional, e entre 2014 e 2019 nós desenvolvemos uma metodologia de avaliação, uma métrica e um indicador para transparência. E aí eu respondo um pouco a sua pergunta anterior, termino de responder, quer dizer, há dimensões que são prescritas e que aquele procedimento deve ser seguido para que se possa atingir a transparência. A transparência é um fim. Lá no fim da meta, se você cumprir um caminho, você chegará lá. Ela não é automática e não é fácil. É preciso um esforço. Enquanto para uma pessoa comum, conversando com outra, como nós estamos aqui, é um tanto quanto fácil ser transparente, porque às vezes a gente até fica vermelho quando mente, né? Fica difícil você enganar numa comunicação tete a tete. Você conversar com a tua esposa, com o seu namorado, com o seu chefe, com o seu subordinado.
Se você estiver falseando, você começa até com um tique nervoso, entendeu? Então, agora, na comunicação organizacional, ela não é fácil, ela não é um default, ela não vem na cara assim bonita, Não tem ela padrãozinho. ela tem que ser trabalhada. Interessante isso, né? Pois é, e aí, para a gente ter uma ideia, assim, em termos mais, vamos dizer assim, eu sempre pergunto isso para todo mundo com quem eu converso, em termos, assim, de passos, de etapas, o que que o senhor, como um estudioso, um apaixonado e, acima de tudo, um conhecedor do assunto, recomenda que sejam os primeiros passos para uma organização que diz assim, não, ok, já entendi a ideia, captei, mas e aí? Por onde é que eu começo? O senhor falou, claro, que as ferramentas variam, mas o que é que conceitualmente as organizações, as pessoas que estão nos assistindo também, né? De repente, uma pessoa que funciona como uma marca, né? Hoje está muito comum, a pessoa ela é tudo, ela é uma organização, vamos dizer assim. O que ela pode começar a fazer, passos que ela pode dar iniciais para caminhar para essa meta que leve finalmente a uma percepção de transparência? Olha, muito interessante você falar da pessoa que é a empresa, não é? Que é da pessoa que é um ente separado dela mesma. Quer dizer, a microempresa individual provou isso, né? Antigamente não havia empresa individual. Uma empresa tinha que ter pelo menos duas pessoas. Hoje, com o microempreendedor individual, ficou claro que existe a pessoa física e a jurídica. E a jurídica quer passar lá uma imagem vinculada a negócios, separada da questão pessoal. Então, digamos, no LinkedIn meu pessoal, eu coloco lá uma foto do cachorro, do almoço, se eu quiser. Mas no meu LinkedIn profissional, eu vou colocar uma foto do meu escritório ou do meu produto. Então, e sendo a mesma pessoa. Então, isso funciona para pessoas e organizações. Esse livro que eu mencionei, o título dele é A Transparência, a Alma do Negócio. E justamente ali havia passos a percorrer. Então, vou falar rapidamente nos quatro dimensões macro. No reconhecimento, você precisa ser reconhecido como único. Você precisa ter uma identidade. Então, a questão da identidade corporativa é fundamental. E ela vem logo depois associada ao branding, se for o caso de você querer desenvolver uma marca. Eu não gosto muito do termo, mas é usado, a marca pessoal. Enfim. Então, eu diria que essas duas coisas são fundamentais. Embora haja duas estratégias e quatro táticas para cada instância dessas que eu estou falando, não precisa adotar todas, não é necessário. Só grandes empresas adotam tudo, todo o mix que eu propus, são 25 disciplinas. Enfim, então já falei uma instância, reconhecimento, e duas táticas, identidade e branding. No relacionamento, são as duas básicas. Relacionamento com o teu pessoal. Então, digamos que você é uma empresa que fabrica bolos, você tem uma cozinheira e um confeiteiro. São 3 pessoas na empresa, você e mais 2 pessoas, né? Mas é o teu pessoal. Você precisa se comunicar com eles, você precisa ter consideração com eles. Eles não podem ser os últimos a saber do novo sabor de bolo que você quer lançar. Pelo contrário, você vai ter conversado primeiro com eles. Então, Inevitável. exatamente, é o público, o tal do público interno. E o segundo é o seu cliente. Você tem que ter estratégias bem definidas de comunicação com o seu cliente. Então, no relacionamento, para ficar só nisso aí, já cumpriu. Depois, a terceira instância é a relevância. Aí a gente entra em contato com o marketing. Quer dizer, tudo que tem a ver com o mercado, tudo que tem a ver com concorrência, que tem a ver com qual é o seu diferencial, está na relevância. Então, por exemplo, você vai participar de eventos da indústria alimentícia. Então, eventos, hoje, claro, nós estamos em baixa por causa da pandemia, mas era o setor que mais crescia até 2019 no campo dos negócios, era a participação em eventos de terceiros e eventos próprios.
E uma segunda coisa que eu poderia dizer é são patrocínios. Né? É uma tática muito usada, patrocinar, apoiar esporte, cultura, ações ambientais, ações educacionais. E, por último, na reputação, você cuidar de estudar os seus públicos é muito importante. Você cuidar da sua divulgação. Hoje, isso é dado como content marketing, ou também uma expressão que eu não gosto muito, marketing digital. E, por último, eu diria uma comunicação institucional, né, que é o xodó da área de relações públicas, que é você ir construindo alguma coisa, que é justamente a reputação. Você faz isso com uma comunicação institucional perene, permanentemente cuidada. Você cuida de reputação no dia que você abre e vai até o fim da vida, né? E é difícil de construir, fácil de destruir. Então, eu diria que essas táticas que eu listei, acabei listando 9 táticas, são um caminho para... Se você fizer tudo direitinho, você vai estar transparente. Tudo que é importante para os teus públicos, para a imprensa, para governo, para a opinião pública, você vai ter colocado a público. Professor, olha, só nessa conversa aqui já aprendemos muita coisa que nos deixa pensativos e reflexivos aí sobre o que fazer. Nós vamos voltar a conversar sobre outros assuntos com o senhor, também nós não vamos esgotar tudo aqui. Aqui é um momento para provocações, para primeiros insights aí. Eu quero agradecer muito, professor Manuel Marcondes, aí, pela sua gentileza, uma pessoa que tem ajudado muito e tem lançado livros, tem escrito muita coisa, coordena o Observatório de Comunicação Institucional, enfim, é uma pessoa bastante engajada, envolvida e atuante aí em vários caminhos. Obrigado por essa conversa. E nós vamos voltar a conversar. Eu estou conversando toda semana com alguém, vou voltar a conversar com o senhor sobre outros assuntos e detalhar mais aspectos que o senhor colocou aqui de uma maneira mais ampla agora nessa primeira conversa. Obrigado, tá? Olha, Felipe Lemos, eu agradeço muito a oportunidade, peço desculpas não estar em condições ideais aqui, porque eu estava numa correria para poder atendê-lo na hora marcada. E fico à disposição. Tenho muita satisfação em explanar sobre um assunto que eu venho estudando. A gente faz esse estudo para justamente passar adiante. Eu que agradeço, não tenho que pedir desculpa nenhuma. Sucesso, bom trabalho a todos. Grande abraço.